Primeiro, eu vou mostrar o Kazuri. Tá aparecendo aí, né? Bom, o Kazuri, ele é uma forma de te produzir tecido e do tingimento desse tecido extremamente complexo. São tecidos de algodão. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é tingir. Provavelmente você já viu esses tecidos azul índico. Faz muito parte da cultura japonesa esse azul índico, né? A gente vê naqueles desenhos de ondas, né? É muito cultural, é muito típico. Você bate o olho naquele azul, você fala, é influência japonesa. E aí, esses tecidos, eles são de algodão e são tingidos nesse azul índico. Só que eles são tingidos de uma forma que tenham espaços em branco. E aí, como é que se faz esses espaços em branco? O tingimento é do fio e não do tecido já pronto, tá? Então, o processo começa quando a gente está no fio ainda. Ele foi inventado aí no século XIX pelo Karumi Kazuri. Então, é uma técnica bem antiga, é baseado em... Deixa eu ver aqui, deixa eu pôr sem som. Ele é baseado num processo extremamente complexo de desenhos. A primeira coisa que a gente faz, então, é fazer o design do desenho que a gente quer para esse tecido. E aí, baseado nesse desenho, a gente vai colocar uns fiozinhos, a gente vai amarrar fiozinhos no fio principal de algodão, que é o que esse senhor está fazendo aí agora. Então, tudo milimetricamente pensado para que esse desenho depois aconteça na hora que a gente for tecer o tecido, gente. Claro que hoje você já tem máquinas que podem fazer isso por você, né? Você programa, que é o caso que está acontecendo aqui na tela, mas você está vendo esses fiozinhos mais amarelados no fio de algodão? Isso aí é para a gente tingir e deixar os espaçamentos em branco para depois reproduzir os padrões. É muito complexo. Aí a gente tem aqui o processo de tingimento. Então você produz a tinta através aí da fermentação de uma planta. E aí esse processo dura dias, tá? Você vai repetindo, colocando ele de molho, aí você bate, aí você põe de molho de novo, bota para secar, enfim. Processo longo. Hoje você já tem isso nas fábricas, mas, né, você tem aí comunidades japonesas que fazem isso ainda como lá no século XIX, como no começo. Então, e ele fica desse jeito, tá vendo? Aquelas tirinhas que eles amarraram no fio de algodão era para deixar esses espaçamentos em branco. Esses espaçamentos são contados quando você faz o desenho. Tipo, ele não é aleatório. Eu vou colocar um fiozinho aqui, vou colocar. Não, ele é pensado com base no desenho, no projeto inicial. Aqui ela é preparando o novelo. E aí agora vai mostrar tecendo, né? Aqui já no tear. Olha esse trabalho, gente. E aí, tá vendo? Aquelas partes brancas vão formando os padrões do tecido e formando os desenhos. Fica lindo. Aqueles kimonos são a coisa mais linda. Um filme muito legal pra gente assistir. Tem vários filmes legais para você assistir para ver essa questão da vestimenta e essa questão também da cultura dos samurais e essa transição do Japão fechado e um Japão já tendo uma influência ocidental. Samurai X. Samurai X é um mangá muito bacana, acho que é um dos meus favoritos, assim, e ele conta exatamente o final da era dos samurais, né, que a gente chama de shogunato, e a abertura dos portos, a abertura da cultura oriental para a cultura ocidental.
E aí ela conta essa transição da queda dos samurais e tudo, e aí você consegue ver exatamente essa influência, os alimentos que começam a entrar no Japão, as formas de se vestir, a forma de se falar e tudo, então começa a mudar. E aí no Samurai X a gente vê muito isso. Um outro filme também que fala dessa transição, logo que desse embate da cultura ocidental e oriental, é o filme O Último Samurai. Claro que é baseado, né? É o Tom Cruise que tá lá, ele é o ator principal, então é muito mais a visão do Ocidente do que do Oriente, mas ele mostra também muito essa questão da vestimenta e da questão da cultura do samurai e do fazer e do artesanal. Tem muito no filme, é muito legal de ver. E um livro muito, muito legal, um dos meus preferidos também para se ler é o Shogun, do James Clavell. E aí é um período antes do Samurai X. Então o shogunato está se estabelecendo. Os samurais eles estão começando, né, aquela era feudal do Japão, está começando ali com os grandes senhores, os daimyos e tudo. E aí ele fala também dessa questão da produção artesanal e da cultura dos samurais e tudo. Muito legal, vale a pena para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre. São esses três que eu indico. Aí aqui já é uma produção mais, né, industrial. Então você consegue fazer o kazuri tanto na forma tradicional, né, bem artesanal, quanto na forma já mais industrial. Mas deu para ver os padrões, né, que são feitos. Fantástico, gente, fantástico. E se você pensar que na forma artesanal você fica pelo menos 3 meses para produzir um tecido, é maravilhoso. Deixa eu pegar outra aqui. Vou pegar uma outra. Parar a tela. Vou transmitir uma outra. Esse aqui já foi. Calma que tá indo, gente. Ah, a Shakira falando oi. Oi, Shakira. Vou transmitir um outro aqui, que também é do Kazuri. Peraí que eu já vou abrir a porta para você, Shakira. Já vou. Compartilhar tela, guia do Chrome. Vamos ver aqui o Kazuri. Que a gente viu ali naquele vídeo anterior, o Kazuri, ela comparando a técnica do artesanal com o industrial, mostrou um pouco como é que é a questão da amarração para você produzir os padrões e tudo, e aí nesse aqui mostra o espaço que você tem que ter para você produzir esses tecidos. Tá sem som aqui? Enquanto vai entrando aqui, deixa eu abrir para minha gata. Vai relaxar aqui. Gato não pode ter porta fechada, né? Impressionante. Então, para você produzir o kazuri, o tecido nessa técnica, você precisa de um espaço imenso para você abrir todo o fio, todo o novelo, e começar a retirar aqueles fiozinhos que você coloca para criar a textura em branco. Então você vai, né, fiando o fio para conseguir tecer o tecido depois. Olha o trabalho, gente. E essa técnica coexistiu com o crochê e o tricô lá no Japão, tá? Então, assim, não é que, ah, meu Deus, acabou uma técnica para começar outra. Não, elas coexistem, técnicas diferentes, mas que o que eu tô trazendo aqui é pra gente ver que outras formas da gente produzir artesanato, né? Outras formas de se criar tecido, além das formas mais tradicionais que a gente conhece aqui, que tem essa visão muito eurocêntrica, né? De que, ai meu Deus, só crochê, só tricô, só tear, enfim, mas tem outras formas aí da gente produzir. E aqui,
nessa telinha que está mostrando... deixa eu aumentar, né, Juliane? Vamos aumentar aqui. Ele está tirando aqueles fiozinhos amarrados antes, que eu mostrei lá no início do outro vídeo, para produzir o padrão em branco. E vou lembrar de novo que esses espaçamentos que ele dá de um fiozinho que ele amarrou para o outro foi pensado lá quando o gráfico foi montado. Esse gráfico aqui que está aparecendo na tela para você agora. Então, assim, não é aleatório. Tudo é muito pensado, tudo milimetricamente, né, criado para o design do tecido. Ela aqui já com um tear um pouquinho mais moderno do que aquele primeiro vídeo que eu te mostrei. Olha essa textura, esse padrão, né? A gente consegue criar esse padrão no crochê e no tricô também, mas a gente já tem a cor ali pronta, a gente não faz a cor desde o, né? A gente não acompanha o processo desde o início, desde o tingimento, de fiar a lã, a gente perdeu isso. Com a Revolução Industrial, a gente perde esse acompanhamento de todo o processo. Então, hoje, a gente compra lã, compra linha, né? Claro que facilita a nossa vida, mas a gente não se preocupa com essa questão da cor no padrão, né? A gente simplesmente vai criando ali os desenhos. Tem uma artesã que chama Mola Mills, e ela faz padrões no crochê com a técnica do fio conduzido, que fica muito parecido com isso aqui. Né? Ela cria o desenho e depois a gente vai tecendo, fazendo dessa forma. Muito legal de conhecer. Mas olha, gente, que coisa linda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar nesse vídeo aqui.